Engrandecido seja Deus pelos séculos dos séculos. Te louvamos, Paizinho querido, neste momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos na Sua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da mesma, porque ela é alimento para nossas almas. Ela traz gozo ao nosso espírito. E nela podemos aprender de ti e contigo e podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor. De acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, o Salmo de número 23 tem por título Deus, o nosso pastor. De acordo com a Bíblia de Estudo Pregação Expositiva, nós temos o Senhor é o meu pastor, que é o mesmo título encontrado na Bíblia de Estudo Conselheira, o Senhor é o meu pastor. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, o título do mesmo Salmo 23 é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nos diz o texto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olhando comentários a respeito desse salmo, nós vamos contemplar na Bíblia de Estudo Conselheira dizendo o seguinte: é o Salmo de Davi, composto de 6 versículos, e nos diz: este Salmo dos Salmos é uma das passagens mais queridas da Bíblia, se não for a mais querida de todos os tempos. Crianças pequeninas o aprendem de cor e até a velhice ele continua sendo um tesouro para todos. Davi, que foi pastor de ovelhas antes de ser rei, utiliza 2 figuras poéticas para descrever Javé, ou descrever Deus, um pastor e um anfitrião, e canta sua absoluta confiança na fidelidade e no amor de Deus. Além desse contexto, ainda temos a seguinte colocação a respeito do Salmo. Com relação ao versículo 1, que diz claramente: o Senhor é o meu pastor, Davi parece cansado, mas encontra em seu íntimo, porque ali está Deus, a resposta para a sua aflição, e canta na certeza de que sempre será amparado e guiado pelo Senhor, para o lugar onde encontrará descanso e alimento para seguir crendo no infinito amparo de Deus. Em hebraico, a primeira frase tem apenas 2 palavras: Javé Roi, Senhor, pastor de mim. E isto resume todo o salmo como uma confissão de fé do salmista. Tudo o que se segue são desenvolvimentos da mesma afirmação básica. Aqui a palavra pastor significa cuidador, guardador, guia, provedor. Na língua hebraica, esta frase é marcada por grande delicadeza e refinamento. É algo muito pessoal. É uma
proximidade espiritual impressionante, coisa que nenhuma outra religião poderia admitir. Intimidade com a divindade. Mas é exatamente isto que está enfatizado nesse texto. Quanto mais familiaridade com Deus, maior será a sua direção na nossa vida. E é esta direção divina que nos torna sábios. Aí o salmista, além de dizer que ele é o pastor, dizendo o Senhor é o meu pastor, fecha a mensagem dizendo: nada me faltará. Este não é um incentivo para alimentarmos ambições e desejos consumistas e egoístas, mas exatamente o contrário. A certeza de que já estamos sendo bem cuidados pelo Pai Celestial. Portanto, nada nos faltará de tudo aquilo que o nosso pastor sabe que necessitamos: alimento, água, sombra, descanso, proteção contra os inimigos e renovação das forças ou restauração do nosso vigor, pois esta é a sua promessa. O pastor não guia seu rebanho por caminhos perigosos ou maus. Ao contrário, escolhe os caminhos mais seguros, como ele mesmo prometeu. Podemos confiar na sua promessa, porque ela é fiel e verdadeira. É a promessa daquele que não tarda, que não falta, que não negligencia, daquele que promete que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nesse contexto nós vamos observar o destaque feito pelo salmista dizendo: porque tu estás comigo, que é uma compreensão que vai do verso 4 ao verso 6. Entretanto, nos versos de 1 a 3, o salmista utilizou o pronome ele para se referir a Deus e a seu cuidado e provisão. Agora, nos versos de 4 a 6, onde aparecem experiências mais perigosas e temíveis, o salmista passa a usar um pronome mais íntimo e pessoal: tu. Não temerei mal nenhum. Davi encontra a confiança, se entrega totalmente à proteção do Senhor e sabe que mesmo a escuridão ou a ansiedade mais profundas não o dominarão. À sua frente, Deus o espera com a vitória. Assim canta louvores, porque sente seu espírito ligado ao amor do Pai, que o convida para ser seu hóspede. O salmista ainda afirma: teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor não é apenas guia e provedor, mas também confortador. A presença do pastor afugentava o medo das ovelhas quando precisavam atravessar lugares perigosos e escuros, o que não é diferente na nossa caminhada. Entretanto, o vale escuro como a morte é um dos exemplos. Esta é também a nossa experiência quando passamos por momentos de angústia, doenças, problemas emocionais, dificuldades econômicas, tristeza e luto. Ele estará conosco em todas estas experiências e é o único que poderá nos acompanhar e amparar, inclusive em nossa viagem final. Todos nós não estamos isento da viagem final, mas precioso é
ter a convicção de que nesta viagem não se encontra só, mas se encontra com o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nos afirma que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista diz no verso 5 que ele, o Senhor, prepara-me uma mesa. O salmista muda a metáfora, a fim de descrever Deus como um anfitrião que o recebe com todas as honras para um banquete. Seus inimigos podem vê-lo, mas ele está sob a proteção do hospedeiro. Unges a minha cabeça com óleo. A unção com óleo perfumado era uma prática de boa hospitalidade naquela época, conforme Lucas capítulo 7, verso 46. O cálice que transborda é uma figura de abundância, felicidade e plenitude. Isto vale para cada um de nós. Somos convidados por Deus para uma refeição aconchegante e nutridora com Ele. Nada pode ser mais elevado e precioso na vida do que ter um relacionamento próximo com Deus. Saiba que esse relacionamento só se dá através de Jesus Cristo, pois o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos quer tanto que utiliza também a mesma figura pelo outro lado. Ele esperando o nosso convite para entrar e jantar conosco, conforme Apocalipse 3:20. Ele nos garante que quer estar conosco, pois ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você quer estar na presença de Deus? Jesus diz que Ele, só Ele, verdadeiramente é o caminho. E só repetindo o que já foi dito antes, Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo, descrevendo a respeito de Jesus Cristo, diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se você quer habitar na casa do Pai, ouvir naquele precioso dia: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo, para que isso aconteça e que você possa ser, como disse o salmista: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Confesse o seu pecado, pois a palavra já nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto foi escrito pelo apóstolo João na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Seguindo a compreensão do Salmo 23 e fechando esta compreensão, o Salmo termina com a confissão de uma absoluta confiança no amor e na fidelidade de Deus, os quais estarão sempre presentes na experiência do salmista, que também pode estar na sua experiência, na sua vida e de intimidade com Deus. Pelo resto da vida, ele deseja gozar da comunhão com Deus, a quem encontra no templo. Este pode ser também o nosso desejo, uma comunhão sempre mais profunda e significativa com o nosso pastor celestial. Ele vem ao teu, ao meu, ao nosso encontro, para que possamos realizar aquilo que Ele planejou para nós. Pois em Isaías 43:7, na parte B, Ele diz que nos criou para o louvor da sua glória.
Você tem glorificado a Deus? No Salmo 150, no verso 6, a palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor em todo tempo e lugar e em tudo que você faz? Pois o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 31, o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus em todo tempo e lugar. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa unidade, para que o nome do Senhor seja engrandecido sempre. Olhando o contexto da Bíblia de estudo pentecostal, nós temos a seguinte colocação a respeito deste mesmo salmo. Que salmo? O Salmo 23, que vai expressar: o Senhor é o meu pastor. Mediante uma metáfora frequentemente empregada no Antigo Testamento, o que pode ser visto no Salmo 28, verso 9, no Salmo 79, verso 13, no Salmo 80, verso 1, no Salmo 95, verso 7, em Isaías 40, 11, em Jeremias 31, 7, em Ezequiel 34, de 6 a 19. Deus é comparado aqui a um pastor, ilustrando isso, o seu grande amor por seu povo. O próprio Senhor Jesus empregou a mesma metáfora para expressar seu relacionamento com os seus, como você pode ver no Evangelho de João, capítulo 10, versos de 11 a 16, pode também ver em Hebreus, capítulo 13, verso 20, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Duas verdades destacam-se aqui. A primeira é: Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um de seus filhos que Ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar e estar perto desses filhos como o bom pastor cuida de suas ovelhas. Você ainda pode ver João 10, verso 11, verso 14. Os crentes, que seria a segunda verdade, os crentes são as ovelhas do Senhor. Pertencemos a Ele e somos alvo especial do seu amor e atenção. Embora todos nós andamos desgarrados como ovelhas, conforme diz Isaías 53, 6, o Senhor nos redimiu com seu sangue derramado, conforme 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. E agora somos deles. Como suas ovelhas, podemos lançar mão das promessas desse salmo quando atendemos a sua voz e o seguimos. Você e eu precisamos ouvir a voz do Senhor e atentamente obedecer, pois à medida que obedecemos, a bênção do Senhor é sobre nós. Pois nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 14, falando sobre as bênçãos que chegam a nós à medida que nós ouvimos a voz do Senhor. Ainda dentro do contexto de nada me faltará, isto significa, primeiro, que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida. E segundo, que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos pessoalmente difíceis, porque confio no seu amor e cuidado por mim, conforme João capítulo 10, verso 11, Filipenses 4, verso de 11 a 13. Deitar-me faz, porque o pastor está presente perto de mim, posso deitar-me em paz, livre de todo medo. O Espírito Santo, como meu consolador,
conselheiro e ajudador, comunica-me o cuidado pastoral e a presença de Cristo, conforme João 14, verso de 16 a 18, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. E dentro desse contexto, primeiro temos o descanso tranquilo na sua presença, pois nele há lugar em verdes pastos, isto é, em Jesus e na palavra de Deus, que são indispensáveis a uma vida abundante, conforme João capítulo 6, verso de 32 a 35 e verso 63. Também ainda em João capítulo 8, verso 31, capítulo 10, verso 9, capítulo 15, verso 7. A segunda colocação feita é que ele me guia mansamente a águas tranquilas do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus traz para nós calma, paz, alegria, gozo, refrigério na alma, porque ele é o nosso Consolador. Conforme Isaías capítulo 1, capítulo 40, verso 1, o Senhor diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Se você se encontra no grupo de povo de Deus, saiba que tem o Consolador como refrigério da tua alma em todo tempo e lugar. Se você ainda não tem o Senhor como Salvador de tua vida, Ele te dá a oportunidade nesse momento de você se tornar ovelha do seu pasto através da pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quer ter vida abundante? Reconheça Jesus como o unigênito Filho de Deus, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, te dando a inteira vitória, porque lá na cruz ele disse ao Pai: tudo está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele fez isso, fez em favor do pecador que nele crê. Creia que Jesus é a solução para a tua reconciliação com Deus. E assim você pode gozar do refrigério da alma, como disse o salmista: refrigera a minha alma. Quando fico desanimado, conforme Salmo 42, verso 11, o bom pastor reaviva e revigora minha alma mediante seu poder e graça, conforme Provérbio capítulo 25, verso 13. E guia-me por meio do Espírito, conforme Romanos capítulo 8, verso 14, nos caminhos por ele escolhido, que se conformam com seus alvos de santidade, conforme Romanos 8, do verso 5 ao verso 14. Obedecendo, sigo o pastor ouvindo a sua voz. João 3, verso 4. Não seguirei a voz de estranho. João 10, verso 5, pois o Senhor diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Reconheça a voz do Senhor e tenha vitória nele, hoje e sempre, porque é Ele quem faz com que caminhemos em graça e amor. Isso mediante a sua infinita bondade e misericórdia para conosco. Misericórdia refere-se ao fiel amor e à bondade de Deus. O crente, tendo consigo o bom pastor na peregrinação desta vida, terá sua ajuda, bondade e seu sustento constantes. Em qualquer situação, o crente pode confiar que o bom pastor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem, conforme Romanos 8, verso 28, Tiago 5, verso 11.
O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade e misericórdia é um dia estar com ele eternamente, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. E contemplar a sua face, conforme Apocalipse 22:4. E servi-lo para sempre na sua casa, conforme Apocalipse 22, verso 3 e João 14, 2 e 3. Que Ele, o Senhor, aplique esta palavra no teu coração e que você possa meditar na ação gloriosa do Senhor em o teu, em o meu, em o nosso favor, porque Ele é soberano, Ele é o provedor de todas as coisas. Espera tão somente que a gente se coloque diante dele com o coração quebrantado e contrito, pois diz o salmista no Salmo 51, verso 17, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.